Então agora, dando sequência, eu vou falar um pouquinho só sobre as diferentes formas de visualizar essas bases de dados. Então para isso, eu comecei populando as bases que eu criei no último vídeo. Então aqui eu adicionei mais disciplinas e adicionei mais categorias e mais tarefas também na base de dados de tarefas, para ficar melhor essas visualizações. Então, como eu mencionei no último vídeo, você vem aqui embaixo do título e pode adicionar uma nova visualização para essa base. Ele vai mostrar aqui todos os tipos, então a gente tem tabela, quadro, galeria, lista, gráfico, cronograma, feed, calendário e formulário. Eu já passo por cada um deles. Eu vou começar mostrando que você pode ter duas visualizações diferentes sendo do mesmo tipo. Então eu vou criar uma nova tabela aqui. E depois que eu deixar aqui como concluído, ele vai mostrar as configurações da visualização. E aqui eu posso escolher o que filtrar, ordenar, e eu posso escolher quais propriedades eu quero mostrar ou não. Então aqui em visibilidade de propriedade, eu não quero mostrar o prazo, por exemplo, nessa visualização. Então eu venho aqui e oculto. A categoria também não. Eu quero mostrar só o status e as disciplinas, por exemplo. A gente vai ter duas tabelas, mas diferentes. Aqui ainda nas configurações, eu posso filtrar e ordenar. Então eu posso ter duas tabelas iguais também, mas com filtros e ordens diferentes aí. E todos os tipos de visualização, eles vão ter essas propriedades que você pode editar. Então, agora passando pelos diferentes tipos de visualização, eu vou começar pelo quadro, que ele é particularmente bem útil para tarefas, né, para você criar um quadro de Kanban. Ele é uma visualização que agrupa as páginas por uma propriedade específica. Então, aqui ele já fez automaticamente, aqui agrupou pelo status da tarefa. Então, se a gente vier aqui nas configurações, ele está mostrando apenas a propriedade de nome e agrupou elas pelo status da tarefa. Esse, como eu disse, ele é bem útil para tarefas, porque você pode, se tivesse uma não iniciada aqui, você pode ir movendo essas páginas pelos quadros. Então você pode ir alterando aqui, atualizando, conforme você for fazendo as tarefas. Isso é bem útil. Outros que são bem úteis para tarefas também são as visualizações em data. Então a gente tem aqui o cronograma e o calendário. Então elas são com base na propriedade de data. E elas mostram aqui o prazo que a gente adicionou. E o cronograma ele mostra aqui numa linha do tempo as tarefas pelo prazo. E o calendário mostra na forma de um calendário. Então eu vou colocar aqui, concluído. E ele vai mostrando aqui, ó, com base na data de prazo que a gente estabeleceu, ele vai mostrando aqui no calendário para a gente ter essa organização. A gente tem a visualização em lista, que ela é feita para ser um pouco mais minimalista. Então ela é bem parecida com a tabela também, mas um pouco mais clean, mais minimalista. Então eu vou colocar aqui para visualizar só o status e a categoria. Você pode ver que fica esse layout um pouco mais simples. Então é bem interessante. A gente tem também o feed. O feed ele vai criar um card para cada página e vai exibir elas como se fosse um feed de notícias, da mais recente para a mais antiga. Então ele também fica bem legal aqui. E a gente tem a visualização em galeria. Ela vai criar um card para cada página também e vai exibir o conteúdo desse card. Então, no caso aqui nenhuma das páginas tem nenhum conteúdo, então ele não está exibindo nada. Se eu colocar um texto aqui, por exemplo, ele vai passar a mostrar isso na capa do card. Então pode ser bem útil para anotações, por exemplo, receitas. Mas o uso mais comum para essa visualização de galeria é colocar imagens, que se você colocar uma imagem aqui no corpo, ele vai passar a ser a capa do card. Então eu vou vincular uma imagem aqui. E de novo, você pode subir do próprio Notion ou carregar um arquivo personalizado. Aqui eu vou colocar, por exemplo, essa foto aqui da Byron. E aí ele vai passar a ser a capa do card. Então é bem interessante também essa visualização em galeria. E a gente pode criar também uma visualização em gráfico, que vai ser um gráfico que vai ter como fonte de informação a nossa base de dados, né? Então se a gente vier aqui em gráficos, a gente vai ter 4 tipos. Então são as barras verticais e horizontais, o gráfico em linhas e o gráfico em rosca aqui, o em pizza. Para os gráficos em linhas e em barras, você pode escolher como agrupar as coisas e o que exibir individualmente pelo eixo X e pelo eixo Y. Então isso é bem interessante. Tem algumas funções úteis aqui também, como a função cumulativa. Você pode omitir os valores zerados, caso... Geralmente isso é bem útil quando você importa um CSV grande. E aqui acho que faz mais sentido a gente fazer um gráfico de rosca. E ele vai mostrar aqui, com fonte na nossa base de dados, agrupando aqui pelo status das tarefas, ele vai mostrar quais tarefas são concluídas, não iniciadas, em andamento, etc. E ele vai alterando aqui em tempo real, então se a gente colocar mais uma aqui em não iniciada, ele já altera aqui, e é uma visualização bem interessante também.
Então, agora que a gente tem essas visualizações criadas, a gente pode vincular elas a um bloco para exibir elas individualmente do jeito que a gente achar melhor na nossa página. Isso é muito utilizado para fazer dashboards, são as visualizações vinculadas. Então, a gente vem aqui com pesquisa por vinculado, e ele vai mostrar essa opção aqui, visualização vinculada de fonte de dados. Você escolhe a fonte aqui, no caso eu vou escolher de tarefas, e mostrar aqui, por exemplo, aquele gráfico que a gente fez. E ele vai mostrar aqui um bloco só com aquela visualização que você deseja. Então, a gente pode usar isso para fazer aqui um layoutzinho na nossa página. Então, vou criar um título 2 aqui. Dashboard de tarefas. E aí, a gente pode ir organizando essas visualizações. Então, agora eu vou utilizar aqui a largura completa da página. E eu posso criar duas visualizações aqui. Então, eu vou vincular mais uma. Da base de tarefas também. Vou colocar aqui o quadro, por exemplo. E como eu falei, elas são blocos, né? Então você pode organizar ela aqui como blocos dentro da página. E fica aqui uma dashboardzinha de tarefas, por exemplo. Essa aqui eu deixei só como exemplo, mas com essas visualizações vinculadas, você consegue organizar elas do jeito que você achar melhor na página e criar dashboards aí. Então foi isso sobre visualizações. No próximo vídeo eu vou falar sobre as fórmulas do Notion.